Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. E hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 346º dia, seguindo com o livro de Amós, capítulo 7, versículo 1 ao 9, versículo 15. Apocalipse 3, versículos 7 ao 22. Salmos 131, versículos 1 ao 3 e Provérbios 29, versículo 23. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo. Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de ti. Pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura e que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amós, capítulo 7, versículo 1 ao 9, versículo 15. O Senhor Deus me mostrou o seguinte. Eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse, Senhor Deus, perdoa, por favor, como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou, isso não vai acontecer. Depois o Senhor me mostrou o seguinte, eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo que começava a devorar a terra. Então eu disse, Senhor Deus, por favor, não poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno. E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou, também isso não vai acontecer, diz o Senhor Deus. Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? E eu respondi, um prumo. Então o Senhor disse, eis que porém um prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados e os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós. Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós, saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias, eu não sou profeta nem discípulo de profeta, eu cuido de gado e colho sicômoros, mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse, vai e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz, não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor. A sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura. E Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte, um cesto de frutos de verão, e perguntou, o que você está vendo, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor. Muitos cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos o celeiro de trigo, diminuindo a quantidade e aumentando o peso, e enganando as balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o
refúgio do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: Nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disso, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como o dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão e sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda a terra, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, tão certo como vive o seu Deus, ó Dan. E tão certo como vive o culto de Berseba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Ele me disse, bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada os que restarem, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra, e ela se derrete, e todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Filho de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos de etíopes, diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei da face da terra. Mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que a lavra virá logo após o que colhe, e que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor seu Deus. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 ao 22. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as suas obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar.
Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venha sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Salmos 131, versículos 1 ao 3. Cânticos de peregrinação de Davi. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Salmos 29, versículo 23. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra.